Vamos lá, pessoal, para nossa última aula, tá? Essa aula, inclusive, né, como eu falei para vocês, é uma última aula. Ela não, ela entra dentro da zoologia dos vertebrados, tá? Como finalização, portanto, já que a gente trata, então, de primatas, tá? Que a gente vai falar um pouquinho de primata, não é uma coisa tão aprofundada, é só para dar uma noção para vocês desse grupo, tá? E que eu deixo muita coisa aí para que vocês trabalhem a evolução, então, humana, né, do homem, dentro mesmo da outra disciplina que é evolução, né? Onde vocês devem aí explorar o máximo possível acerca dos conhecimentos que se tem a respeito desse tema, tá? Então, vou dar apenas alguns parâmetros, né, existentes dentro dessa área para vocês, tá? Dentro desse tema, onde a gente aborda, portanto, esses primatas e os primeiros hominídeos também, tá? Bom, vamos lá então. Bom, temos então, né, o início da nossa aula. Opa, perdão, pessoal, fica aqui. Temos então essa ordem primatas, tá? A ordem primates, e onde a gente vai abordar então esses animais, né? Existe uma subordem dentro dessa ordem primates, que é a Strepsirne, tá? Que é então, a gente tem os lêmures, os aiais, os lores, potos, gálagos, né? Dentro desse grupo, portanto, tá? Então, estrepse aqui quer dizer girar, torcer e rine nariz. Então, animais, então, que conseguem tem essa possibilidade de mexer, torcer o nariz, tá? Bom, a ordem primates, olha, tem uma outra subordem, portanto, que é a Raflorhini, tá? Que está dentro, então, desse grupo, os primatas, os macacos, desculpa, e os humanos, tá? Então, haplo quer dizer único, e sim, único ou simples, né? E rine, nariz. Então, um nariz ali simples, portanto, tá? Dentro dessa subordem, portanto, nós temos várias famílias, tá? Desses primatas. Então, a família Tarsidae, que tá os, os tarsos, então, né? Temos aqui esse pequenininho. A família Calitricidee, que são os saguis e os micos também. A família Cebidae, que é o macaco prego, família Cercopithecide, que é o mandril e o babuíno, já já a gente vê as figuras deles, a família Ilobatide, que são os gibões, família Moninide, que está, então, portanto, incluído aí gorilas, chimpanzés, orangotangos e humanos, portanto. Então, aqui a gente tem esses representantes, então, dessa última família, tá? Incluído os humanos aqui com alguns desses grupos também, tá? Como gorilas e como os chimpanzés, tá bom? Bom, como que se deu, portanto, olha lá, nessa irradiação desses primatas, então, tá? Então, nós temos características que são compartilhadas por esses primatas, tá? Que é o quê? Ter esses dedos prenses nos quatro membros, então, né? Então, nós temos os dedos que agarram, portanto, tá? Unhas ao invés de garras e olhos voltados para frente. Nos permite uma visão binocular, isso é uma visão bastante aprimorada e que dá essa percepção de profundidade, né? Você consegue discernir, além dessa distância, né, o que está mais à frente, mais atrás, o que é maior, o que é menor, né? Então, dá toda essa noção de visão aprimorada também. Além ali também, né, a gente
possui esses dedos prenses e o dedo opositor também, né, que ajuda a segurar. Bom, não é a filogenia clara ainda, tá, gente? Então, existem aí também as possibilidades dessa filogenia, tá? Mas nada ainda muito claro, tá? Existem aproximações, tá? Mas nada ainda, assim, seguro de tudo, tá? Bom, o que a gente tem? Os primeiros primatas eram pequenos, eram noturnos, tá? E semelhantes aos mussaranhos arborícolas, que viviam, portanto, em árvores, tá? Então, olha, a gente tem esses primeiros primatas se dividindo em duas linhagens, que são os prosímios, que originaram, portanto, os lêmures, os társios e os lores, que são arborícolas, né? E que nós temos esses animais até hoje. E temos também os símios, tá? Símios, então, vão incluir o quê? Os macacos e grandes macacos, né? Muitos são arborícolas, continuam sendo arborícolas. Os primeiros fósseis foram encontrados na África e muitos tornaram-se diurnos ao invés de noturnos, tá? Então, visão como sentido principal e percepção de cores também. Então, nós temos aqui, olha, uma primeira árvore, então, mostrando, né, essa classificação aqui, como que a gente, então, posiciona esses primatas, tá? Bom, 3 grupos principais de símios, né, que a gente categorizou já ali em cima, tá? Onde nós temos os cebídeos, que são considerados os macacos do Novo Mundo, vão estar presente, então, portanto, se é Novo Mundo na América do Sul, como o bugio, o macaco-aranha e o sagui. Os cercopithecídeos, que são os macacos do Velho Mundo, baduíno, mandril, colobos, e os antropóides, que são os grandes macacos, então. Dentro desse grupo, a gente tem gorilas, chimpanzés, orangotangos e os humanos também dentro de antropóides. E originaram-se com o surgimento das savanas, tá? Então, existia nesse momento essa floresta, esse ambiente, então, onde eles viviam, que foi modificada. Então, com vegetação mais baixa, né? Então, e assim, com fartura de alimento, tá? Então, isso, para esses animais arborícolas, né, visualizar lá de cima e ver que nesse momento aquele ambiente estava mais modificado e que existia esse alimento mais próximo ao chão, por que não aproveitar, né? É claro que isso, gente, demandou uma quantidade de tempo. Isso não é uma coisa que ocorre assim, de repente, né? Decido e faço, tá? Isso foi por seleção e tudo mais. Então, observação, a gente tem esse grupo 1, sendo o grupo irmão do 2, tá? Que são os cercopithecídeos, e temos 2, que é grupo irmão do grupo 3, dos antropóides, tá? Então, o que houve aqui é a separação desses animais, então, por separação geográfica, né? Então, escolhas de ambientes, então, ausência de cauda prênsil, tá? Narinas mais próximas, então, é vista, né? Nesses grupos aí, essas singularidades. Polegares opositores mais eficientes e dentes mais avançados também, né? Isso tudo, gente, vai mudando conforme, então, o meio também em que eles estão, tá? Bom, temos, então, esses grupos, então, né, os 3 grupos de símios, tá? Que a gente categorizou ali próximos, tá? E a gente tem mais ou menos essa constituição, portanto, tá? Dos grupos, então, aí, mais aparentados e mais próximos, cada um com os seus ancestrais aí, tá? Aqui também mostrando, né, esses animais, né, que são
os grandes macacos do Novo e do Velho Mundo, e os mais que não sofreram tantas mudanças a partir aí da evolução, tá? Aqui também mostrando essa classificação, portanto, né, em relação às eras, então, e os períodos, portanto, tá, gente? E a classificação em antropóides, em hominoides, antropomorfos e hominídeos, então. Bom, para a gente falar, então, desses primeiros hominídeos, então, que é o que mais nos interessa, né, dentro aí desses primatas aí, tá? A gente vai falar dos hominoides, né? Então, cerca de 8 milhões de anos, durante o Mioceno, então, ó, houve essa substituição gradual das florestas por campos mais abertos, né? Então, aquele ambiente mais denso de árvores, a gente teve, então, essa modificação para uma vegetação mais tipo savana. Se eu tenho savana, tenho vegetação mais baixa, mais rarefeita, né? E com presença também de alimentos, então. Então, facilidades dos macacos, né? Detectar predadores melhor, tá? E uso de ferramentas, cuidados com os filhotes, obtenção de alimento e uma postura ereta, né? Modificações do esqueleto, origem e inserções musculares diferenciadas. Se esse macaco agora, né, desceria das árvores, né, para coletar seu alimento, ter uma uma vivência maior naquele ambiente diferenciado, a postura ereta era muito mais acomodada para que eles se movimentassem, né? Isso que também não ocorre de uma hora para outra, gente. Isso é um processo evolutivo longo, né? Que ocorre a longo prazo mesmo. Então, há várias evidências, então, desses primeiros hominídeos, tá? Entretanto, 19 espécies de hominídeos encontradas, 8 já estão fora da linha de evolução dos humanos, tá? Então, existe uma evolução multilateral, né, onde a gente tem uma gama bastante grande e que permeiam aí essa ancestralidade, tá? Aqui mostrando alguma coisa sobre o aparecimento desses hominídeos, portanto, né, e como estaria organizado, portanto, esses hominídeos, então, tá, gente? Onde nós estamos mais aqui, olha, para o centro, né? Mais para o lado do Homo sapiens, então, tá? Bom, aqui a gente é uma figura que a gente costuma ver bastante, né, pessoal? Era assim, depois ficou assim, depois assim, depois assim, depois assim. Não é isso, tá? Então, são várias linhagens, tá? Desses hominídeos, então, tá, pessoal? E que não quer dizer que a gente aqui, porque a gente está à frente desse aqui, que esse é o nosso ancestral direto, tá? Como eu falei a princípio, a gente ainda não tem, é um pouco tudo muito obscuro, como não só para nossa linhagem, mas para a linhagem de muitos grupos de animais, não existe certeza ainda, tá, gente? E que é fato também dizer, nós viemos do macaco, que deve estar aqui. Não, nós tivemos a partir, então, de primatas, tá? Que somos, então, de descendência primata, mas que esse primata já não era mais um macaco, tá, gente? Não era mais um macaco. Então, já vivia, já assumiu esse outro tipo de vida, tá? E que difícil a gente dizer, porque esses indivíduos viveram até mesmo no mesmo momento e se radiaram, então, para locais diferenciados. África, Ásia, Europa, tá? Houve momentos em que impossível a gente
falar que não houve um encontro, né, dessas linhagens e quem sabe aproximação dessa linhagem, misturas dessas linhagens, né? Então, tudo isso é possível, mas a gente só não sabe porque a gente não tem material que prove tudo isso, né? A gente sabe muito bem que sítios, né, arqueológicos, trabalhar com esse tipo de material que está todo soterrado aí, a gente não vai cavucando e vai encontrando. Então, é uma coisa que ocorre aleatória. Existem, sim, alguns locais que eles vão para explorar, mas outros que às vezes são descobertos assim por um acidente, né? Vão construir ou vão fazer uma estrada ou qualquer coisa e ali está esse tesouro, então, da nossa história evolutiva. Então, é bem complicado ainda se afirmar, né? Coisas assim com total seguridade, tá? Bom, então vamos conhecer um pouquinho desses homos, né? Então, a gente tem aqui um crânio, né? Um achado, portanto, tá? É o Sahelanthropus taxadensis, tá? Então, o apelido de Toumai, é o nome dado, essa é a reconstituição, portanto, desse crânio, tá? Ele se pareceria, então, portanto, dessa forma, e viveu há 7 milhões de anos. Então, acho que é um dos mais antigos, então, encontrados, tá? Encontrado no deserto de Jorabe, na África Central, crânio quase completo, é muito complicado encontrar, portanto, né, essas partes todas, muitas vezes, né, pode ter sofrido ação realmente do ambiente e isso ter se desfeito, tá? Crânio quase completo, 2 pedaços de mandíbula e 3 de dentes, 5 indivíduos diferentes foram encontrados. Características de hominídeos mais recentes, onde os caninos se apresentavam menor, esmalte espesso nos dentes, a mandíbula superior não se projeta tanto para frente, linhas pronunciadas sobre a testa, né? Então temos essa envergadura aqui, tá? Então, que são encontrados aí em hominídeos de até 2 milhões de anos, tá? Mais derivados que os australopitecíneos. Um macho, né? Apresentava-se como um macho, portanto, esse. Características de chimpanzés, se a gente olhar, né? É uma característica bastante forte do grupo dos chimpanzés. Dorso da caixa craniana e tamanho e aparência também, apresentava indícios de postura ereta e hábitat de florestas, rios e pântanos, então. Outro é o Horrorim tugnensis, tá? Tem data de 6 milhões de anos, portanto, tá, pessoal? E foi encontrado no Quênia e tem o apelido de homem do milênio. Então, foram encontrados fragmentos da mandíbula, dentes, osso de perna, né? Então, temos aqui, ó, fêmur, né? E alguns pedaços aqui. Muito complicado também, né? De encontrar aí peças muito completas, tá? Então, olha aqui como se apresentava e aqui como eles reconstruem, então, toda a aparência, então, desses hominídeos. Australopithecus ananensis, né? Então, temos aqui um crânio também, tá? Tem datado de 4,2 a 3,9 milhões de anos, encontrado também no Quênia, né? E pode ter sido o primeiro a ser bípede, tá? Então, essa é a suposição diante da constituição desse animal e de análise de coluna vertebral e tudo mais, tá? O Ardipithecus ramidos, então, ou râmidos, né? 4,4 milhões de anos, para vocês verem essas datas, né? Acima 4,2, 3,9,
tempo de data, né, dada, e que a gente olha esse outro 4,4. Então, isso, gente, olha, a gente já nota que essas linhagens existiam juntas já, tá? Foi encontrado na Etiópia, então a gente vê como eles se radiaram nesse momento pela África, tá? Fragmentos da mandíbula, dentes ou ossos da perna. Então, uma coleção aqui, né, a partir do crânio, e uma coleção, então, desses ossos, então, do corpo encontrados também e organizados. A gente tem Australopithecus afarensis, né, uma constituição já muito parecida com a nossa, tá? Viveu há cerca de 3,7 a 3 milhões de anos. Então, aqui o esqueleto encontrado, a partir disso, então, fizeram a reconstituição, tá? Pequeno hominídeo e bípede, tá? Face e tamanho do encéfalo semelhante ao dos chimpanzés, numerosos fósseis, que são, assim, encontrados em bastante quantidade, e Lucy, né? Quem não conhece a Lucy, né? Que foi bastante falada, né? Quando acharam, então, fizeram o encontro do fóssil dela, né? Então, Lucy é o fóssil mais completo, 40% então desses ossos da Lucy foram encontrados e são encontrados, né, restos fósseis dessa espécie, então, na Etiópia e na Tanzânia, então, tá? Aqui uma reconstituição também, tá, pessoal? Australopithecus garbi, gente. Esse eu não encontrei deixa eu ver. Não tem. Viveu há 2,5 milhões de anos, na Etiópia também, e parece ser descendente do Australopithecus afarensis, tá? Então, candidato aí a ancestral Homo, portanto. Paranthropos robustos, então viveu há 2,5 milhões de anos, são australopitecíneos grandes, portanto, tamanho de um gorila, né? Então a gente tem esse tamanho bastante avantajado, tá? Uma linhagem independente e grandes molares posteriores, tá? Então, se eu tenho esses molares aí bastante grandes, e a gente, né, conversou bastante sobre dentro de mamália ali, sobre a constituição dentária, né? E a gente sabe que esses molares, né, para mastigar, para macerar. Então, normalmente, pessoal, a alimentação de algumas dessas linhagens ainda era totalmente à base de raízes, frutas e tubérculos, né? E muitas vezes essas raízes são duras, né? Esses tubérculos crus. Então, precisa literalmente, então, de dentes avantajados aí e para suprir essa necessidade para adquirir esses nutrientes, portanto. Temos aqui entre 3 e 4 milhões de anos, então, Australopithecus africanos, tá? Temos, então, duas linhagens de hominídeos que emergiram e coexistiram, tá? Por 2 milhões de anos. Homo e Australopithecus africanos. Então, viviam em um dado momento, né, ali, coexistiam no mesmo momento. Australopithecus africanos, então, viveu entre 2,8 e 2,3 milhões de anos atrás, face mais semelhante ao Homo Australopithecus afarensis. Encéfalo compreende 1/3 do encéfalo que nós temos hoje, tá? Então, a gente vê essa constituição craniana bem mais delicada, né? Mais homogênea, assim como as feições também mais delicadas, menos proeminente, narizes menores também. Depois temos aqui, olha,
Como pelo menos 3 espécies compartilharam a África com o Australopithecines, tá? Então, temos aqui o Homo habilis, tá? Que viveu há 2 milhões de anos e sobreviveu por aproximadamente 500 mil anos. Totalmente ereto, então andava ereto, tá, gente? Era alto, era uma linhagem de indivíduos bastante, que tinham um tamanho maior, né? Já que a gente via que os outros apresentavam um pouco um tamanho menor, era magro, encéfalo maior do que australopithecíneos e utilizava ferramenta, osso e pedras e provavelmente fogo também, tá, pessoal? Então, muito já, olha esse rosto muito mais dos homens atuais, né? Depois temos o Homo erectus, então, que apareceu há 1,5 milhão de anos, portanto. Hominídeo grande, bastante grande, entre, olha, 1,5 m e 1,70 m, então uma estatura bastante elevada, a testa baixa e distinta, com linha de sobrancelha pronunciada, nessa sobrancelha alta ainda, encéfalo maior do que o Homo habilis, espécie muito social, então se dividiam em tribos, então, cerca de 20 a 50 indivíduos, então viviam nessas tribos organizadas, tá? Então, uma cultura mais complexa, mais bem sucedida, e descoberta do fogo por eles, tá? Viviam em regiões temperadas e tropicais do Velho Mundo. Foi encontrada uma ossada de um menino de 12 anos que viveu há 1,6 milhões de anos. Então, apelido o menino de Turkana, portanto. E essa linhagem, então, de Homo erectus, então, desapareceu há cerca de 300 mil anos, então. E aí temos, olha lá, que bonito esse, lindo, gente. Então, nós temos o Homo heidelbergensis, tá? Então, também um grande candidato aí a ser o nosso ancestral, que viveu há 700 milhões de anos. Então, esse aqui, olha, foi um dos que migraram, portanto, para a Europa, pessoal, tá? Não era uma linhagem aí de hominídeos muito altos, não, tá? Uma vez que isso até ajudava bastante naquele ambiente mais frio, né? Eles serem mais atarracadinhos, isso é melhor. Então, migra e provavelmente o antepassado direto dos Neandertais e dos denisovanos, além de apresentar bastante semelhança com Homo sapiens. Arcaicos encontrados na África, Homo rhodesiensis, desculpa, e Homo sapiens e Dalto. Então, gente, existem muitas outras linhagens, né, que a gente não aborda aqui, tá? Mas que são muitas, tá? Então, isso fica bastante, assim, complexo para a gente desenvolver tudo isso. Mas estou tentando apresentar dentro de uma cronologia aí mais próxima ao aparecimento do, do homem, tá? Hoje não se sabe se, desculpa, a gente está sem itálico aqui, tá? Portanto, teria que estar em itálico. Hoje não se sabe se o Homo heidelbergensis foi antecipado, foi antepassado, portanto, do homem moderno, tá? Se ele é direto ou não. O qual muitos acham que foi o Homo antecessor, espécie pouca conhecida e baseada em fósseis achadas na colina de Atapuerca, na Espanha. Apresenta caracteres gerais intermediários entre o Homo erectus e o H. ergaster e o H. sapiens, então. Então, muitas linhagens aí, né? E esses estudos aos poucos, e como eu falei, não é uma coisa para agora, né? Que a gente ainda vai chegar no botar os pingos nos is.
E Homo sapiens neanderthalis, portanto, vamos lá ver o rostinho do neanderthalis, né? Homo sapiens neanderthalis. Então, essa linhagem estava lá na Alemanha, gente. Então, subiu para a Europa, olha lá, né? Então, chamado de homem de Neandertal, surgiram há 130 milhões de anos, 130 mil anos. Gente, tá alguma coisa errada aqui, tá? Pois eu confiro certinho. Capacidade encefálica semelhante do homem moderno, mas é 130 mil anos mesmo. A do homem moderno, hábeis caçadores, então desenvolveram essa habilidade de caçar, né? Uma vez que já havia também fogo, então essa habilidade para caçar, então otimiza essa linhagem de homos, tá? Utilizavam ferramentas e já apresentavam também ritos cerimoniais, então, que foram encontradas, né? Alguns indícios de que eles, então, já manipulavam esses ritos cerimoniais, principalmente diante de membros que morriam, tá? Variavam geograficamente em resposta às condições locais e isolamento de populações. Então, dependendo dessas condições, estava bom, não estava bom, migravam, ou até mesmo, de repente, diante dessas variações geográficas em relação ao clima também, tá? Uma vez que lá na Alemanha, vocês já viram como que o clima funciona, portanto, né? Então, foram substituídos há 30 mil anos pelos humanos modernos, então. Aqui, né, deixam essa em aberto para a gente se eles desapareceram, ou muitos falam, né, até em competição ou por isolamento, portanto, mas não se sabe, né? A gente sabe que durante esse processo evolutivo, né? Então, exige adaptações necessárias ao meio e, né? As que permaneceram foram as que apresentavam, portanto, essas adaptações, então. Aqui temos alguns exemplos, né, deles segurando, então, ferramentas, vivendo em grupos, então, né, vivendo em comunidade, fazendo utilização desses materiais, então, além de caçarem também, tá? E, finalmente, temos, então, o Homo sapiens, tá? Então, somos nós hoje descendentes do Homo erectus até então, né? Que temos maiores indícios disso. São os humanos modernos. Então, origem geográfica de onde nós viemos, se foram, então, né? A gente não tem nada disso muito esclarecido ainda. Somos altos, com cultura diferente dos neandertais, confeccionamos objetos enriquecidos por estética, né? Arte e linguagem sofisticada, né? Então a gente tem essa irradiação, então, desses Homo sapiens sapiens, né? Que a gente sabe que a gente está irradiado por todo o planeta, temos culturas diferenciadas, linguagens, né, que são sofisticadas, utilizamos da arte e da estética, somos, olha lá, selecionados por mutação, isolamento, deriva genética e a seleção natural, né? Então, a adaptação é imprescindível. Evolução cultural não genética, né? O que nós aprendemos e formamos ao longo dessa nossa da construção, então, do Homo sapiens. A gente utilizou a linguagem simbólica, o pensamento, então, conceitual, com conhecimento da história, portanto, capacidade de manipular o ambiente. Isso aqui nem me fala, né? Às vezes a gente manipula agora até para
para lados, então, que a gente não deveria, né? Ancestralidade, sim, arborícola, né? Com visão binocular, discriminação visual e tátil e habilidade de manipular, então, objetos, tá? Aqui só mais um mapinha, tá, gente? Entre Europa, África, Ásia e Américas, onde a gente tem, então, a distribuição, portanto, aí desses da espécie do gênero Homo, tá? Então, temos aqui, mas aqui prevaleceu, portanto, olha, que domina todos os ambientes que temos, é o Homo sapiens, portanto, tá? Aqui só mostrando um pouquinho em relação a essa arcada dentária, então, dos primatas, tá, gente? Onde nós temos algumas características aqui comparativas, né, de outros primatas com o do homem, portanto, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tá. Aqui mostrando em relação ao crânio, portanto, né, do gorila, do Pithecanthropus e do Homo sapiens, né? O quanto, então, todo esse processo, né, do crânio foi modificando, tá? E a massa, olha esse encéfalo, né? Um encéfalo grande que nos permite pensamento, e por que não usar tudo isso então, né, pessoal? Vamos lá usar isso aí com força, potência e sabedoria. Aqui a gente tem, então, olha, esses primeiros hominídeos, então, olha, e de como eles, então, se irradiaram, então, através do mundo, tá? Então, para cá, as Américas, nessa constituição toda, levando, então, essas linhagens, portanto, tá? Bom, pessoal, é isso que a gente tem para hoje, tá? Explico de novo que a gente não aprofundou muito, mas eu tentei mostrar uma cronologia, portanto, desses homos, tá? Dos hominídeos, e qualquer coisa a gente volta numa discussão assim que possível, a gente pode conversar mais sobre isso também, tá? Muito obrigada por hoje, né? Obrigada por conseguir assistir o vídeo até o final e eu fico à disposição de vocês, tá? Um abraço a todos e até mais.